Olá, professora Beatriz, aqui quem fala é o Lucas e nós somos do grupo que vai falar sobre o sistema urinário. E por conta dessa pandemia, obviamente, como muitos dos alunos estão fazendo hoje, a gente vai gravar os vídeos, cada um na sua casa, e depois a gente vai juntar tudo na edição e transmitir isso para você, então eu espero que você goste. Bom, desde o início, qual é a função do sistema urinário? A função geral do sistema urinário é retirar as substâncias em excesso do organismo e os resíduos do metabolismo, ajudando então na manutenção da homeostase. Bom, nesse contexto nós temos a jornada da urina. A urina ela é sintetizada nos rins. Após isso, ela passa pelos ureteres. Depois dos ureteres, ela vai para a bexiga, onde ela fica armazenada. E depois dessa longa jornada, a urina é levada para o exterior através da uretra. Bom, primeiramente vamos falar dos rins, a primeira parte do trajeto da urina. Bom, a função do rim é retirar todo o excesso de fluidos do organismo, sais e resíduos do metabolismo proteico. Ele regula o balanço da água e íons inorgânicos, além de secretar hormônios. Uma das formas mais usadas pelas pessoas para caracterizar a aparência de um rim é dizer que ele tem a forma de um feijão, além de que ele fica atrás e fora do peritônio. Os rins são encontrados nos quadrantes abdominais direito e esquerdo, e eles têm a forma de um grão de feijão grande, como eu havia dito antes, tendo uma borda convexa maior e uma borda côncava menor, onde se localiza o hilo. Bom, no hilo entram e saem vasos sanguíneos, linfáticos e nervos, e abaixo dele é onde se localiza a famosa pelve renal. Os rins são envolvidos em um tecido adiposo que o protege contra choques físicos. E na parte externa dele existe uma cápsula de tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágeno. Bom, no rim se encontram duas regiões, o córtex e a medula. No córtex é onde se encontram as partes mais vascularizadas, e são onde se encontram também os corpúsculos renais, que a gente vai falar logo adiante, que é onde o sangue é filtrado. O lobo renal é constituído por um túbulo da medula, chamado de pirâmide medular, e tecido cortical adjacente. Os rins eles são constituídos por unidades chamadas néfrons. Essa unidade talvez seja a unidade mais conhecida de todo o sistema urinário. Néfrons, muita gente conhece esse nome, só que não sabe muito bem como é constituído. E bom, os néfrons eles são constituídos, se eu for falar de uma forma geral, por quatro partes. O corpúsculo renal, o túbulo proximal, a alça de Henle e o túbulo distal. O corpúsculo renal consiste no glomérulo, nos capilares e também na cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é constituída por dois folhetos. O folheto parietal, constituído por um epitélio simples pavimentoso, e o folheto visceral. Bom, no espaço capsular entre eles, o líquido é filtrado pelas paredes dos capilares e também pelo folheto visceral. Bom, agora eu vou passar para o meu amigo João, que ele vai falar um pouco mais sobre a nossa continuação dos rins. Bom, o corpúsculo apresenta um polo vascular, pelo qual entra a arteríola aferente que origina os capilares do glómero. Sai a arteríola eferente, resultante desses capilares, e um polo urinário, por onde sai o sangue filtrado. A lâmina basal do glómero é espessa, secretada com contribuição dos podócitos. Os podócitos têm um grande corpo celular e numerosos prolongamentos que se ancoram à lâmina basal dos capilares. A filtração ali gera algo como plasma. Entre os capilares ficam as células mesangiais. Elas têm prolongamentos em um núcleo esférico ou ovoide. Elas têm controle do fluxo sanguíneo, fagocitam macromoléculas da lâmina basal dos capilares. A matriz mesangial é constituída pelos colágenos do tipo 4, 5 e 6. O líquido filtrado passa pelo túbulo contorcido proximal, com a aparência meio torta, situado no córtex. Esse túbulo é revestido por um epitélio cúbico e tem uma característica própria. A orla em escova
onde ficam os microvíulos apicais. As células encontradas no túbulo proximal absorvem proteínas, aminoácidos, glicose e íons bicarbonato. As proteínas sofrem endocitose e são degradadas nos lisossomos em aminoácidos, diretamente para a corrente sanguínea. Por conta do transporte ativo de íons, as células possuem muitas mitocôndrias, e para a inserção das proteínas transportadoras, se tem as pregas basolaterais, que são invaginações na superfície basal. Me chamo Matheus e agora eu vou apresentar minha parte do trabalho. Bom, continuando e seguindo o tubo, podemos verificar que ele fica mais reto, sendo assim chamado então de tubo reto aproximal na medula, sendo que o seu epitélio continua o mesmo que o tubo contorcido aproximal. Sobre a célula do tubo reto aproximal, ela tem muito peroxissomos, que ajudam na oxidação e na degradação de ácidos gráficos. O que seriam isso no nosso organismo? Seriam enzimas tóxicas que são degradadas nas células de peroxissomos, na região do tubo reto proximal, e também outros tipos de enzimas. O tubo reto proximal parte para a zona medular, até chegar na alça de Henle, com o epitélio simples pavimentoso na parte delgada e epitélio simples cúbico na parte expressa. Nos néfrons justamedulares, a alça de Henle é mais longa, enquanto nos corticais é mais curta. Agora eu vou passar a minha parte para meu amigo William, que vai falar um pouco mais sobre a alça. Olá, professor, tudo bem? Eu me chamo William. A parte delgada da alça de Henle é bem longa, com 9 a 10 milímetros de comprimento e com um formato de U, com duas porções, uma descendente e outra ascendente. Já a parte cortical ela é bem mais curta, medindo 1 a 2 milímetros de comprimento e sendo descendente. Nessa parte delgada descendente da alça de Henle, nota-se que é muito permeável. Como o líquido intersticial é hipertônico, a água do fluido difunda-se para o interstício. Já a parte espessa ascendente da alça de Henle é impermeável tanto à água e à ureia, mas realiza o transporte ativo de cloro, bomba sódio-potássio para o fluido intersticial, tornando-o filtrado hipotônico. Agora vou passar para o Gustavo. Olá, eu me chamo Gustavo Aurix. Bom, chegando na zona cortical, vemos que o túbulo distal é meio contorcido. Por isso, é denominado túbulo contorcido distal. O filtrado chega nele hipotônico, com muita ureia. O túbulo contorcido distal mede de 4 a 5 milímetros e tem um epitélio simples, cúbico, mas se difere do túbulo contorcido proximal porque não possui a orla em escova, que havíamos dito antes. Assim como a parte espessa da alça de Henle, o túbulo contorcido distal é impermeável à água e à ureia, realizando o transporte de íons. Por causa disso, existe nele pregas basolaterais e muitas mitocôndrias. No local onde se difere a parte reta da parte contorcida do túbulo distal, a parede do corpúsculo renal muda, com células colunares e núcleos centralizados. Essa região se chama mácula densa, que tem a função de monitorar a concentração de cloro e de sódio filtrado, informando depois as células justaglomerulares. As células justaglomerulares são musculares lisas, próximas ao corpúsculo renal. São justapostas, com núcleos periféricos e grânulos de secreção. Ela aumenta a pressão sanguínea e também influencia a suprarrenal a liberar aldosterona, que ajuda na reabsorção de Na, Cl e HCO3. A mácula densa, células justaglomerulares e as células mesangiais extraglomerulares formam um aparelho justaglomerular. Depois disso, a urina hipotônica sai dos túbulos contorcidos distais e vai para os túbulos coletores. Os túbulos coletores começam com um epitélio cúbico, formadas pelas células claras e escuras.
Depois, o epitélio se torna cilíndrico. Existem mais células claras do que escuras. Elas têm microvilosidades curtas e cílios primários. Por elas terem menor quantidade de mitocôndrias, elas são mais pálidas. Já nas cores mais escuras, existem maior quantidade. Por isso, sua coloração é mais forte. Após a passagem pelos túbulos coletores, notamos sua fusão com os cálices, lançando a urina, então, para os cálices menores. Olá, professora, tudo bem? Me chamo Christopher Bender. Uma curiosidade muito interessante e que pode ser destacada é que, pelos cortes em parafina, a parte delgada da alça de Henle ela é muito parecida suas estruturas com a dos capilares. Entretanto, podemos diferenciá-los dos mesmos por suas células serem consideravelmente mais espessas. Também porque o núcleo é menos corado e a ausência de células sanguíneas na luz. Na imagem a seguir, podemos ver estas afirmações facilmente. Além disso, vale ressaltar que os cortes em parafina, devido à presença de microvírus, a luz no túbulo contorcido proximal é estreita e irregular. Já a luz no túbulo contorcido distal, aquele que não apresenta microvírus, ela é ampla e diferente do túbulo contorcido proximal. Por fim, ambas estruturas são facilmente diferenciadas pelas posições de seus núcleos, central na primeira estrutura e apical na segunda. O citoplasma também é diferenciado. No túbulo contorcido proximal, ele é acidófilo. Agora, vou passar o trabalho para Nicholas Fleck. Oi, professor, eu me chamo Nicholas Fleck e eu vou estar dando continuidade na nossa apresentação. Bom, como já citado anteriormente no nosso trabalho, o trajeto da urina se dá pelos cálices maiores e menores, que se unem na pelve renal, e a pelve renal, no caso, correspondendo à parte mais superior e expandida do ureter. Na imagem a seguir, a gente consegue ter uma visão mais clara e objetiva desses complexos que eu acabei de citar. No caso, são possíveis de observar o cálice maior, o cálice menor e a pelve renal. Bom, partindo-se para a explicação dos ureteres, tem-se que são nada menos que tubos formados por fibra muscular que possuem em torno de 4 a 5 milímetros de diâmetro por 14 centímetros de comprimento. Eles são responsáveis por transportar a urina, através de movimentos peristálticos, até a bexiga, onde lá posteriormente ela vai ser armazenada. Bom, durante a micção, que corresponde a um esvaziamento da bexiga pela emissão natural de urina, esse líquido ele passa para o exterior através da uretra. No homem, essa estrutura possui em torno de 15 a 20 centímetros de comprimento, enquanto que na mulher perde um pouco nesse quesito e fica em torno dos 4 centímetros. A seguir, a gente encontra uma ilustração que denota de forma bem clara aspecto e localização dos ureteres. Bom, a seguir tem uma representação histológica dos ureteres. É possível identificar um epitélio de transição, uma camada adventícia, uma camada muscular e também uma camada do tipo mucosa. Agora, continuando o nosso roteiro de apresentação, eu vou passar o trabalho para o João Marcos. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o João Marcos e eu vou estar dando continuidade nessa apresentação. Em conjunto total, os cálices, a pelve renal, os uréteres e a bexiga são todos revestidos pelo epitélio de transição. Além do mais, a variação na forma das células permite a distensão do tecido e a acomodação do órgão. Isso se deve principalmente à mudança no volume de urina. Complementa-se também a isso a composição diferenciada da membrana e a abundância das junções de oclusão, as quais contribuem para tornar o tecido praticamente impermeável e resistente à osmolaridade da urina. Na observação da uretra masculina, podemos dividi-la em 3 segmentos, os quais seriam a parte prostática, entre 3 e 4 centímetros, a parte membranosa, entre 1 e 2 centímetros, e a parte peniana, entre 15 centímetros mais ou menos. Especificamente, encontramos na região prostática o epitélio de transição, enquanto que na região membranosa encontra-se o epitélio pseudoestratificado colunar e o epitélio estratificado colunar. E por último, na região da uretra peniana encontra-se o epitélio pseudoestratificado colunar
e o epitélio estratificado pavimentoso. Nessa imagem, é possível observar claramente essa divisão. Agora, demonstraremos as lâminas histológicas por parte dos segmentos da parte esponjosa e membranosa da uretra peniana. Aqui se tem a representação esponjosa da uretra masculina. Já nessa outra lâmina, evidencia-se a parte membranosa da uretra masculina. Eu finalizo aqui a minha parte nessa apresentação e quem vai continuar esse trabalho com vocês é o Prebner. Muito obrigado. Boa noite, sou Prebner Lois Charles, estudante de odontologia, e vamos falar sobre a uretra feminina. Primeiramente, antes de falar sobre a uretra feminina, temos que saber o que é a uretra e qual é a função da uretra. Então, a uretra é o canal excretor da bexiga. Então, ela tem como função transportar a urina da bexiga ao exterior do corpo. Então, a uretra estende-se desde o orifício interno da bexiga até o orifício externo da uretra da genitália externa. Então, a uretra interna tem como 4 a 5 centímetros de comprimento. Então, para diâmetro, então tem 5 a 6 milímetros de diâmetro. Então, ela se estende da bexiga urinária ao orifício externo imediatamente acima e anterior da abertura da vagina. Apresenta um epitélio de transição na sua porção próxima da bexiga. É um epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado. Então, a mucosa da uretra é arranjada em pregas alongadas por causa da organização da lâmina própria, denominada lâmina fibroelástica. Então, ao longo do comprimento total da uretra existem numerosas e claras glândulas secretórias, muco de hidratante, que hidratam epitélio da uretra. Então, as glândulas também de Leacher. Então, a camada muscular volta a ser apenas composta por 2 porções. Quais são as porções? A primeira porção é longitudinal interna e circular externa. O epitélio é de transição nas porções iniciais. Passa a ser cilíndrico e estratificado e termina pavimentoso e estratificado não queratinizado, com glândulas mucosas intraepiteliais. Aí, vamos encontrar lâmina própria e fluxa com glândulas mucosas extraepiteliais. Vamos encontrar também a túnica muscular e lisa, com uma camada longitudinal interna e circular externa. Por último, a túnica adventícia é constituída por um tecido conjuntivo fluxa. Muito obrigado. Olá, professora. Agora a gente está na parte prática do nosso trabalho. E aqui é uma lâmina, numa estrutura geral de um rim. A gente está num site muito bom, o link vai estar na descrição desse vídeo. E que é o Guia de Histologia. Ele é um site em inglês, mas ele é um site muito competente. Ele tem diversos sistemas e lâminas histológicas. Enfim, aqui é o rim no geral. E aqui no rim a gente pode ver a parte do córtex e a parte da medula. E a gente já viu uma diferença na coloração dela. Então, aqui a gente já vê a parte cortical, onde a gente encontra os labirintos corticais, raios medulares. E aqui a medula, onde está na proximidade do próprio hilo, que a gente vê nessa imagem aqui, onde também se encontra a pelve renal.
onde podemos ver aqui. Essa outra imagem daqui é muito interessante e o que a gente consegue observar aqui são os néfrons. E veja só o que a gente consegue observar. Aqui é o corpúsculo renal, a imagem está renderizando. Aqui os corpúsculos renais, onde tem a camada parietal, visceral, os capilares que a gente consegue enxergar muito bem. A gente consegue ver também os peroxomos ao redor e também as células mesangiais. Então é muito interessante. A gente consegue ver também o glomérulo envolvido nisso tudo. E os dois polos, o polo vascular e o polo urinário. Aqui a gente já analisa os tipos de tecido. Aqui a gente pode ver a cápsula, que é onde fica um tecido conjuntivo irregular denso. A gente consegue analisar também o córtex, né? No caso é onde a gente está vendo aqui, e a região medular, a medula, onde o tecido conjuntivo suporta os ductos e os túbulos que formam o interstício renal. Aqui a gente vê uma artéria arqueada, que é um ramo da artéria, que se arqueiam sobre as bases das pirâmides da junção do córtex e da medula. Aqui, por via da curiosidade, a gente tem um rim fetal. Então, isso não foi abordado no nosso trabalho, porém eu achei interessante mostrar aqui o rim fetal, onde se tem o córtex, onde se tem os túbulos proximais e está renderizando os túbulos proximais. E a gente consegue ver as cápsulas de Bowman, dentre outras coisas, então eu achei interessante mostrar um rim fetal também. Aqui nós conseguimos ver um ureter, a imagem característica de um ureter, que é onde transporta a urina do rim para a bexiga. E a gente consegue ver que ele é revestido por um epitélio impermeável à água e a íons, como a gente falou no nosso trabalho. E a gente consegue ver a secção transversal, aqui, onde está sinalizado. O epitélio de transição, ou urotélio, que daí existem camadas do ureter superior com até 10 camadas de células próximas à bexiga. A gente consegue ver também a lâmina própria, aqui, e a gente também consegue ver a camada adventícia, aqui selecionada. Aqui nós temos a imagem da bexiga, onde a gente se encontra o epitélio de transição, que altera quando ela está cheia e vazia. Nós temos também aqui a lâmina própria da bexiga e também a adventícia, dá para ser observada aqui. Um tecido conjuntivo frouxo, com vasos sanguíneos, nervos e células adiposas. Aqui nós temos a bexiga relaxada, onde a gente consegue ver que não está esticado. Então, no momento desse epitélio de transição não está esticado. E a gente consegue ver também as células guarda-chuva, aqui. O epitélio, no momento, como a bexiga está relaxada, não está esticado. Bom, esse foi o nosso trabalho. Infelizmente, nesse site aqui eu não consegui achar a lâmina da uretra, mas eu espero que tenha ajudado. Eu espero que essa parte também da atividade prática, dessa aula prática, possa ter ajudado também. E esperamos que você tenha gostado, professora. Obrigado por ter nos assistido e até mais.